Olá, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a este webinar e muito obrigada por se juntarem a nós neste dia. O meu nome é Ana Figueiredo, eu sou coordenadora do projeto Mercadoria Humana, um projeto de sensibilização em tráfico de seres humanos, que a Saúde em Português promove e que tem o financiamento do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. A realização deste webinar, neste dia, tem um duplo objetivo. Por um lado, ele é realizado na semana em que se assinalou, no dia 18 de outubro, o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos e consideramos que seria importante, pertinente, criar aqui um momento de discussão, sob um ponto de vista estratégico no que diz respeito ao combate ao tráfico de seres humanos, mas também porque hoje é o dia em que a Saúde em Português assinala o seu 27º aniversário e foi então um momento que nós criamos de conseguir responder a estes dois objetivos. E tendo em conta a missão que esteve na origem da criação da saúde em português, ou seja, promover e assegurar os direitos humanos, a saúde em português tem desenvolvido, sobretudo desde 2010, uma intervenção mais direcionada no que diz respeito à sensibilização, informação, prevenção relativamente ao tráfico de seres humanos, mas também uma resposta a nível do acolhimento e proteção a vítimas de tráfico de seres humanos do sexo masculino. Para quem não conhece o projeto Mercadoria Humana 4, que é no âmbito deste projeto que decorre este webinar, este é um projeto que pretende dar continuidade à intervenção que a Saúde em Português tem realizado, mas também responder aos objetivos e às medidas que estão previstas no 4º Plano de combate, de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. E este projeto tem como grande foco promover a sensibilização, informação e responsabilização de públicos considerados estratégicos na sinalização de presumidas vítimas, mas também trabalhar e direcionar informação para públicos que se encontram numa situação de vulnerabilidade. E é nesse sentido que está então prevista a realização de um conjunto de webinars que se irão estender até dezembro de 2022 e que irão abordar o tema do tráfico de seres humanos sob diferentes perspectivas. Esta modalidade dos webinars, embora esteja muito em voga e tenha sido uma estratégia que passou a ser recorrente em tempos de pandemia, foi também uma estratégia que a Saúde em Português, no âmbito do projeto Mercadoria Humana 3, em 2017, já tinha adotado, por termos de perceber que, através destes webinars, nós conseguiríamos levar a mensagem a um maior número de pessoas, ultrapassando assim as barreiras geográficas e temporais, porque estes webinars depois também ficarão disponíveis online. E é nesse sentido que tenho para vos transmitir que nós conseguimos a inscrição e a manifestação de interesse em participar neste webinar de mais de 350 pessoas, de norte a sul do país, ilhas de Cabo Verde, de Angola, do Brasil, de Inglaterra, e que eu gostaria de agradecer uma vez mais o interesse. Então, há 5 meses atrás, decorreu o primeiro webinar do projeto Mercadoria Humana, e foi um webinar direcionado para os órgãos, relativamente ao papel dos órgãos de polícia criminal no combate ao tráfico de seres humanos, tendo aqui representantes do CERT, da Polícia Judiciária, da GNR e da PSP, e hoje, passados 5 meses, temos então o grande foco na saúde, ou seja, perceber o quão importante e estratégico é o papel da saúde no combate e prevenção a este fenómeno do crime de tráfico de seres humanos. E porque percebemos que os estudos dizem-nos e a realidade transmite-nos que é muitas vezes aos serviços de saúde, ao serviço de urgências, que muitas destas vítimas recorrem e que muitas vezes não são identificados ou são desconhecidos alguns indícios, alguns indicadores que podem remeter para o crime de tráfico de seres humanos, e estas pessoas acabam por não ter o acompanhamento
e o apoio devido. Por isso, é grande objetivo deste webinar direcionar não só para os profissionais de saúde, mas para outros profissionais que estejam interessados nesta temática, com o objetivo de que conheçam como é que este fenómeno ocorre, conheçam alguns dos seus indicadores e, no caso de suspeita, quais é que são as respostas que existem em termos nacionais para o devido acompanhamento e apoio. Bom, não me vou alongar muito mais. Gostaria muito de agradecer o facto de os nossos convidados terem prontamente aceito o nosso convite. Agradecer à doutora Rita Penedo, que entretanto depois já iremos passar à doutora Rita Penedo, chefe de equipa do Observatório, à doutora Marta Chaves, da ARS Algarve, ao doutor João Redondo, médico psiquiatra do SUR, e também ao doutor Humberto Vitorino, vice-presidente da Saúde em Portugueses e médico de Medicina Geral e Familiar. Um agradecimento especial também à jornalista Joana Gurjão Henriques, com a qual anteriormente também já tivemos o privilégio de trabalhar e que também tem desenvolvido trabalho jornalístico nesta área do tráfico de seres humanos. O nosso muito obrigada. Finalmente, um agradecimento especial aos colegas e todas as pessoas da saúde em português que permitiram que nós conseguíssemos divulgar este webinar da maneira que divulgámos, ter a adesão que conseguimos ter e congratular e parabenizar a saúde em português por este 27º aniversário e dizer que é um grande orgulho poder fazer parte desta família. Questões mais técnicas. Gostava de vos dizer que este webinar será gravado. Depois poderão ter acesso ao webinar através das nossas redes sociais e site da Saúde em Português. Não só este webinar, mas também todos os outros que, portanto, já decorreram, quer no âmbito do projeto Mercadoria Humana 4, quer Mercadoria Humana 3. Dizer que também o webinar confere certificado de participação, ou seja, durante o decorrer do webinar será colocado no bate-papo um link que agradecia que pudessem preencher, quem estiver interessado no certificado, que depois será remetido o certificado. E no final haverá 5, 10 minutinhos para responder a algumas questões, dúvidas que possam surgir durante estes momentos e que depois iremos remeter para os nossos convidados. E assim me despeço, deixo-vos apenas com um pequeno vídeo que servirá de mote para a conversa que virá a seguir, que retrata precisamente isto. Muitas vezes consideramos que nunca fomos confrontados com esta realidade, que é algo que acontece, mas que não nos toca a nós particularmente, mas que tudo poderá estar apenas dependente do facto de nós não sabermos como é que ela ocorre e por isso não a conseguimos observar dessa maneira. Muito obrigada a todos, desejo-vos um bom webinar e espero que o mesmo vá ao encontro das vossas expectativas. Até já. Obrigada. Minden nap hajnaltól éjszakáig a házat kellett takarítanom. Alig kaptam enni és inni. Végül az utcán összeestem, és mentővel vittek a kórházba. Yo me quedé en el andamio. En el hospital me dijo mi jefe, no digas nada porque yo no tengo seguro. जब हम पाल उतारते थे, हम 6 आदमी थे जो एक ही बंगले में सोते थे और नहाने की जगह नहीं थी. हम सब डॉक्टर के पास चलेंगे क्योंकि हम लोगों को मास بدانا نكالايه थे. انا كنخدم من 6 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه. بحك ما عرفتش فين زاد السكنه ديالي حتى الباسبور ديالي ما عنديش. 我来同一家医院做第5次流产手术，可是我不明白为什么他们什么都不会，反而觉得很正常。 Ben maskesiz konteyner temizledim. Nefes alamazdım. Doktora gittim. Öyle dedi, bu çok garip. Presa mi-a presat toate degetele de la mâna dreaptă, dar eu trebuia să-i spun asta șefului meu, că eu în vacanță în Antwerpen mi-am presat degetele. Doctorul m-a crezut. ฉันต้องทำงานตามไร่ตามนาหนาวสุดๆต้องดูแลวัวนอนอยู่ในคอกหนาวๆนิ้วดำหมดเพราะไม่มีที่ทำความร้อน Mais comment
desu mema ho ni me alif doctor gwa dawe ene suni oberi family no me obere homo. Bom dia, olá, meu nome é Joana Gurjão Henriques, sou jornalista do Público e vou moderar hoje este debate. Bem-vindos a este webinar, o Tráfico de Seres Humanos, Desafios e Perspectivas na Saúde, onde vamos falar com vários profissionais que se vão centrar justamente nesta questão do papel da saúde, dos profissionais de saúde na detecção de tráfico de seres humanos, na prevenção também. Temos connosco a psicóloga clínica Marta Chaves, que é representante do Ministério da Saúde no 4º Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Bem-vinda, Marta Chaves, doutora Marta Chaves. Temos a doutora Rita Penedo, que desde 2013 que é chefe de equipa do Observatório de Tráfico de Seres Humanos do Ministério da Administração Interna. O doutor, bem-vinda. O doutor Humberto Vitorino, médico de Medicina Geral e fundador e vice-presidente da Saúde em Português. E o doutor João Redondo, médico psiquiatra do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Estamos todos on, só para ter a certeza? Estamos? Sim. Ok. Sim, ok. Eu ia começar por a doutora Rita Penedo, que informo desde já que terá que se ausentar às 10h30 por outros compromissos profissionais. Portanto, é tão estranho depois se desaparecer, não é porque houve aqui algo incómodo. Portanto, reportando-nos aos dados, por exemplo, do ano passado, o que é que existe? Aumento de tráfico aumento de sinalizações de vítimas de tráfico de seres humanos em 40%, mas um número de confirmações bem menor, 44 no total. A esmagadora maioria destes casos identificados foi para a exploração laboral. E eu iria começar por pedir à doutora Rita Penedo para justamente contextualizar e enquadrar o crime de tráfico de seres humanos em Portugal. Portanto, são apenas pessoas na agricultura? Como é que poderemos ter uma fotografia geral deste crime? Bem, bom dia a todos e a todas e dar os parabéns à Saúde em Português, não sabia que faziam anos hoje. Para responder à pergunta, o ano passado efetivamente registrou-se um aumento das sinalizações, mas pronto, aqui é o bolo de situações confirmadas, não confirmadas, que estão ainda pendentes. À data de elaboração do relatório haviam sido confirmadas 45 vítimas, das quais 44 em Portugal, mas havia ainda investigações a decorrer. Ou registros, eu creio que maioritariamente também em Portugal, porque observou-se um decréscimo de situações no estrangeiro. Observando 2008 a 2019, sendo que o Observatório, dia 6 de outubro deste ano, já procedeu à sua atualização, que faz anualmente para ver dos casos pendentes, já que foram, entretanto, confirmados ou não confirmados, com a conclusão da investigação. Portanto, os números já se alteraram, nomeadamente também em relação a 2019, porque houve pendentes que já passaram a confirmados, portanto os números já estão ligeiramente diferentes. Nós estamos agora a proceder à análise para fazer
atualização do boletim das vítimas confirmadas, mas para responder à pergunta da Joana, entre 2008 a 2019, no cômputo global, efetivamente, Portugal é principalmente caracterizado por tráfico para fins de exploração laboral na agricultura, como todos sabemos, numa região em concreto, e nessa ótica é principalmente país de destino, de cidadãos estrangeiros. Durante algum tempo a prevalência ou a incidência foi mais observada, aqui estou mais a centrar na questão do grupo das vítimas confirmadas em nacionais romenos, seguidos de portugueses neste setor. Nos últimos anos observámos uma mudança, mas aqui é preciso ter algum cuidado de falar de mudança de padrão ou tendência, porque às vezes são grupos baixos em termos quantitativos e que estão associados a uma investigação em concreto, não é? E portanto isso observamos um surgimento de algumas situações que envolveram cidadãos indo-oceânicos, nepaleses, Bangladesh, etc. Houve um aumento, mas também associado a uma operação em concreto do CEF, a Operação Masdin, onde surgiram nacionais moldavos, portanto, em um número mais elevado. Ano passado observamos outra vez um aumento de nacionais da Roménia, portanto, país de destino, laboral, seguindo, temos a tipologia de país de origem para fora, onde se assinalam situações de portugueses explorados principalmente em Espanha, portanto, país vizinho aqui ao lado, também no setor agrícola, na exploração laboral. Depois tráfico interno e em menor percentagem do que é confirmado, situações detectadas em trânsito, que embora percentualmente sejam mais baixas, portanto também há uma dificuldade acrescida para os profissionais na detecção neste espaço em concreto, em trânsito, estamos a falar de postos de fronteiras externas, nomeadamente os aeroportos, mas que envolvem grupos especialmente vulneráveis em razão da idade, que é a questão dos menores. Posto isto, dizer que há mais tráfico laboral ou que é caracterizada essa como a principal forma, sim, eu diria por vários fatores, mas também em razão do setor em concreto. Sendo a agricultura, envolve grupos maiores de presumíveis vítimas ou de vítimas que acabam por ser confirmadas. Temos observado também um decréscimo das situações de tráfico para fins de exploração sexual, que é o segundo reportado, mas novamente se isso é uma diminuição desta forma de exploração em concreto por oposição a um aumento de outra forma, aí tem que haver alguma análise mais aprofundada, porque pode também ter a ver com alterações da própria dinâmica ou do espaço de ocorrência. Aqui estou a falar da exploração sexual, eventualmente uma saída de espaços de rua, não é? Prostituição de rua, para situações mais agregadas. Não sei se respondi à questão. Sim, eu ia só pedir para brevemente nos poder enquadrar um bocadinho e descrever que sinais é que existem, nomeadamente em relação à questão do tráfico para fins laborais, o que é que constitui um sinal de alerta e que os profissionais de saúde possam, portanto, no fundo, em contacto com as vítimas, levantar um bocadinho as bandeiras no tráfico laboral em específico e, enfim, se quiser falar do outro tipo de tráfico, mas uma vez que estamos aqui, que em Portugal, de facto, o tráfico laboral é mais expressivo e muitas vezes há aqui uma fronteira ténue que é difícil identificar, e ele pedir para enquadrar e para explicar um bocadinho de que forma é que os profissionais de saúde poderiam detectar a existência de sinais de tráfico laboral, para fins laborais. A questão os profissionais de saúde são, de resto, um dos grupos essenciais, não é? Já o eram antes, e fazer uma nota que o foram, juntamente com outros profissionais de primeira linha, até durante o período agora da pandemia, não é? da Covid-19, e recordo-me de uma situação, mas que a minha colega, a doutora Marta Chaves, poderá
eventualmente falar, se assim achar pertinente, de uma sinalização feita por um psicólogo no início de abril, na região do Algarve, de suspeita de tráfico de seres humanos em pacientes em doentes de Covid-19. Estamos a falar de um profissional que estava formado em tráfico e que teve essa capacidade de detecção. Portanto, a formação destes profissionais é essencial e basta com uma pergunta que eu creio, Marta, das nossas conversas, foi com uma pergunta sobre a situação em que se encontrava e que nesse espaço tudo foi desencadeado e depois, obviamente, se procedeu ao desencadeamento dos procedimentos, nomeadamente a articulação com os órgãos de polícia criminal e com a equipa multidisciplinar. A questão eu estive a fazer uma revisão até da própria intervenção do Ministério da Saúde ao longo dos 4 planos nacionais, estamos agora a implementar, e eu diria que entre o primeiro e o segundo, que foi um pouco o início para todos nós, mas estava muito direcionada a presença do Ministério da Saúde relativamente à formação inicial, a formação para conhecer o fenómeno e os seus indicadores, e durante o 3º e 4º plano, uma intervenção que também continua a apostar na capacitação, mas também na questão da consolidação de práticas de intervenção integradas ao nível do próprio, dentro dos profissionais da saúde. Relativamente à questão dos indicadores, o Sistema de Referenciação Nacional foi revisto em 2014, 2015, está disponível online no site do Observatório, mas também no site da SIG, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Tem instrumentos práticos com indicadores que estão divididos pela própria descrição do que é o tráfico de pessoas e depois nas formas de exploração em concreto, exploração sexual ou exploração laboral, vão encontrar uma série de indicadores. E os indicadores, relativamente à exploração laboral ou sexual, passam muito por questões de indicadores do impacto ao nível do foro psicológico, portanto, manifestações do foro psicológico, mas também indicadores ao nível físico, como o vídeo demonstrou, não é? Lesões decorrentes de más condições de trabalho, por exemplo, na parte da exploração sexual, obviamente questões de saúde até ginecológicas, por exemplo, portanto isso está elencado no sistema de referenciação e na ferramenta prática, e essa parte é importante. Um fator, e o Dr. João Redondo provavelmente irá mencionar, e é perito na área, uma das últimas webinars, também ou conferências que assisti da OSCE, os profissionais da saúde falavam muito na questão do trauma. Portanto, há indicadores físicos e psicológicos, mas tratar a questão do trauma. E a parte dos profissionais de saúde é durante e após. Não sei se me estou a fazer explicar, peço desculpa. Ou seja, o papel é fundamental na sinalização durante a exploração, portanto, e têm que estar capacitados para fazer esse reconhecimento, não é? Principalmente em situações em que vão às urgências, como este filme demonstrou, mas agora recordo-me, posso pesquisar e depois enviar para os parceiros, de um acórdão, creio que resultou em condenação de tráfico em Portugal há uns anos atrás, onde na descrição do acórdão, essa vítima de tráfico para fins de exploração laboral mencionou agressões que foi sofrendo, agressões físicas, e foi mencionando deslocações aos serviços de urgência que não foram detectadas, pelo menos na primeira vez, não sei se na segunda ou na terceira, mas na primeira vez não foi detectado. Portanto,
é fundamental, e no sistema de referenciação está indicado, saber o que é o tráfico, saber o que fazer em caso de suspeita, não é? Porque não é só saber os indicadores, mas a seguir é saber articular com quem, portanto, e aí existe um fluxograma que pode ser utilizado, as consequências que o tráfico tem para a saúde, saber como atuar, os princípios orientadores, a questão do trauma, outra vez, a questão de como proceder a cuidados individualizados, até porque as formas de exploração sexual ou laboral têm impactos, ou poderão ter impactos diferentes. Existe também a questão da cultura, se estivermos a falar de cidadãos ou de vítimas estrangeiras, a questão cultural e também da interpretação que pode ser uma dificuldade para estes profissionais, também questões de segurança que estão associados e de um documento que foi produzido pelo Ministério da Saúde, no qual a doutora Marta Chaves foi participante ativa, os direitos e os deveres das vítimas de tráfico no âmbito da saúde. Os indicadores que estão neste sistema de referenciação e que passa por indicadores físicos e também psicológicos são importantes, mas talvez a minha proposta ou desafio é melhorarmos os indicadores com base naquilo que vem sendo conhecido na nossa realidade nacional. Portanto, os indicadores do sistema de referenciação são macro, não é? Embora importantes, naturalmente, mas entre 2018, ou no relatório de 2018 e 2019, o Observatório procurou, mas junto, é um universo que não é representativo, naturalmente, mas procurou junto dos centros de acolhimento e proteção para vítimas de tráfico, nomeadamente da saúde em português, recolher informação sobre o impacto na saúde física e mental da exploração ou que tenha sido exponenciado pela exploração. E, portanto, por exemplo, e isto, obviamente, não traz alguma informação, mas a expectativa é ao longo do tempo e com uma parceria mais alargada, que de resto também o Ministério da Saúde, ao longo dos 4 planos, veio alargando na sua intervenção os parceiros com quem tem vindo a trabalhar, robustecer estes indicadores. E, por exemplo, foi-nos até para apoiar os profissionais de saúde no reconhecimento, não só na intervenção, mas no reconhecimento durante a exploração. E para terminar, por exemplo, só dar a indicação que em 2018 o relatório indicadores, portanto, por exemplo, doenças ginecológicas, hipotensão, portanto, isto foram de vítimas que estavam acolhidas. Hipotensão, hipertireoidismo, peço desculpa, questões de estomatologia, doença renal, hematomas, cortes, HIV, problemas gastrointestinais, portanto, isto tudo derivado ou exponenciado pela situação de exploração, dor mental, depressão, distúrbios de sono e ansiedade, stress pós-traumático, síndrome de Estocolmo, que depois cruza com a dificuldade até às vezes da colaboração com os órgãos de polícia criminal, esta questão do síndrome de Estocolmo e da ligação ao traficante ou ao agressor, distúrbios alimentares, isolamento, gravidezes em resultado da exploração e toxicodependência na parte da saúde mental. Portanto, para terminar, e porque tenho mesmo de sair e peço imensa desculpa e desejo votos de sucesso ao longo, sempre que estou disponível para receber e-mails e esclarecer, mas sistema de referenciação nacional do qual os profissionais de saúde fazem parte e que tem essas ferramentas práticas, 3 pelo menos, que têm indicadores direcionados para os profissionais de saúde ou podem ser utilizados no apoio à sinalização de vítimas de tráfico durante a exploração, sendo importante depois saber como atuar após na assistência, na proteção e no encaminhamento das vítimas. Obrigada.
Obrigada, obrigada. Eu se calhar ia pedir à doutora Marta Chaves, talvez tendo um exemplo concreto relativamente a algo mais recente, àquilo que a doutora Rita Penedo referiu à situação em abril, em que a doutora Rita Penedo disse que bastou uma pergunta para desencadear o processo. Pode descrever um bocadinho o que é que aconteceu nesse momento, porque às vezes os casos concretos ajudam-nos a perceber melhor, portanto, este género de situação, e se calhar podem servir também de exemplo a outros profissionais que contactem com casos semelhantes. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos e todas os presentes, agradecer o convite para participar nesse evento e, de uma maneira particular, dar os meus parabéns pelo aniversário da saúde em português. Obrigada e muitos parabéns. Em relação à questão que me coloca, e nesse exemplo mais prático, foi uma situação, portanto, nós sabemos nesse contexto da pandemia de Covid, portanto, situações em que há em grupos maiores, portanto, um caso positivo de Covid, a necessidade de isolamento de algum grupo, de avaliação, e foi uma situação em que um profissional, portanto, atendeu um grupo que estaria a ser preparado para um isolamento profilático, um grupo de trabalhadores agrícolas, uma pessoa que participou anteriormente em sessões de sensibilização, nas ações de formação que temos promovido, talvez depois possamos falar um bocadinho melhor sobre isso, mas foi uma pessoa que detectou alguns indicadores, nomeadamente comportamentais, alguma ansiedade excessiva, muita preocupação em contactar e passar informação para alguém que estaria lá fora, um eventual empregador ou um angariador, alguma pressão em termos econômicos, porque as pessoas se estivessem isoladas não estariam a trabalhar, tinham encargos a cumprir, em termos, por exemplo, de pagamento de uma renda e despesas associadas, e, portanto, foram 2 ou 3 indicadores que não tanto do ponto de vista físico nesse caso, mas muito comportamental e sugestivos eventualmente de alguma coação ou de algum medo em relação a uma terceira pessoa, que levou esse profissional de saúde a pôr essa hipótese, que não era mais do que isso, mas dentro de uma série de diagnósticos possíveis, colocou uma suspeita de tráfico como uma hipótese e a partir dali pronto, entrar em contato, portanto, com as entidades competentes, já conhecendo, portanto, alguns procedimentos de atuação que nós temos vindo a divulgar, e foi uma situação em que depois, quero contato com os OPCs, no caso foi com o CEF, com a equipe multidisciplinar especializada, portanto, fez o pontapé de partida, no fundo, que é isso que eu acho que é importante que os profissionais de saúde façam, é estar atentos aos indicadores, aos sinais, e depois saber, como disse há bocadinho a doutora Rita, o que fazer e com quem falar. E o caso foi rapidamente, então, sinalizado para avaliação depois que fosse indicada. Portanto, a questão da confirmação depois e em termos do andamento, eventualmente, de um processo judicial, portanto, é uma fase posterior, mas o papel fundamental aqui do profissional de saúde foi naquele momento ótimo, porque aquele era um momento ótimo que as pessoas estavam sozinhas, que não estavam controladas por alguém naquele momento, que tinham alguma liberdade para falar, portanto, foi estar atento a sinais, conseguir pôr as pessoas confortáveis e seguras para sentir que podiam falar e fazer a sinalização para quem tem a competência e as ferramentas para avaliar e sinalizar e confirmar sim ou não. Foi de uma maneira geral, foi esse o exemplo. E foi só depois um caso ou descobriu-se que havia mais, além dele, nesse grupo? Não, isso era um grupo de pessoas, portanto foi um grupo... Foi o grupo todo sinalizado, é isso? Exatamente, porque era um grupo que vivia todo junto. Todos juntos. De quantas pessoas? Eu acho à volta de 20 ou 30 pessoas, sim. Não tem... Sim. E depois como é que, já agora, podemos saltar para a parte da questão das medidas relacionadas com a saúde que estão no Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Como é que essas medidas operaram neste caso concreto? Pode explicar um bocadinho? Sim, em termos das medidas, nós temos vindo ao longo dos planos, como disse a doutora Rita,
A participação do Ministério da Saúde tem vindo cada vez, me parece, se tornar mais específica e também mais colaborativa com os outros ministérios. Se nós começamos, talvez, no segundo plano, a nossa participação era muito focada para sensibilização e, eventualmente, formação dos profissionais, ao longo do tempo, foi uma participação que foi se tornando mais específica, como eu dizia, no sentido de nós termos melhores instrumentos de registro, de participarmos de uma maneira mais ativa nas redes, e o Ministério da Saúde integra a rede nacional, portanto a rede de apoio e proteção a vítimas de tráfico. Nas 5 regiões, portanto as 5 redes regionais, o Ministério da Saúde também participa. O que implica que nós temos tido, ao longo dos anos, uma possibilidade de divulgar melhor quais são os procedimentos a nível nacional, essa integração no sistema de referenciação nacional, qual é o fluxograma, qual é o papel de cada um, quem é que faz o quê, com quem é que nós podemos contactar, e em termos das medidas, no fundo, o que é que isso repercutiu numa sinalização em que alguém pôs uma suspeita, eu aqui posso estar perante uma situação, uma eventual situação de tráfico. Dentro das medidas, foi sem dúvida, em primeiro lugar, a formação, porque um profissional capacitado que já ouviu falar sobre um problema tem mais ferramentas para identificar uma suspeita daquele problema, o que talvez há uns anos atrás fosse mais difícil de acontecer. Portanto, em termos de medidas, a formação, sem dúvida nenhuma, depois a própria integração e participação dos profissionais de saúde nos sistemas e nas redes regionais permite que haja conhecimento dos procedimentos, que haja conhecimento das pessoas, das instituições que respondem, e essa facilidade de identificar localmente e regionalmente com quem é que eu falo, para trabalhar em conjunto e avaliar essa situação. Eu penso que em termos de medida, foi aí que se repercutiu, o conhecer redes, conhecer respostas e, numa fase inicial, a formação, que é a base de tudo. Porque quem nunca ouviu falar sobre o problema tem dificuldades em identificá-lo quando é confrontado com ele. E eu penso que o esforço e o investimento que se tem feito ao longo dos anos na sensibilização e na capacitação dos profissionais, nós começamos, quando acontece uma situação pontual e um caso prático, como dizia, nós conseguimos ver, ok, nós aqui já estamos a colher algum resultado desse esforço que se vem tentado fazer e que é um esforço contínuo, porque nós temos um universo muito grande de profissionais, porque nós temos também mobilidades de pessoas dentro do serviço de saúde e muitas vezes nós temos equipes e pessoas bastante formadas num tema ou numa área, depois há mobilidade, as pessoas saem, nós temos que fazer um trabalho de formação sempre continuada, mas que quando acontece alguma situação, e nos dá uma grande satisfação vermos que as coisas vão surtindo efeito e vamos colhendo fruto desse investimento. E, no fundo, essa pessoa, esse profissional de saúde que detectou essa situação, depois é importante que tenha uma rede de apoio, que não fique isolado na detecção do problema, não é? Não se sinta ele próprio também isolado, não é? Essa rede funciona na prática de que forma? Ou seja, pondo a questão de uma forma mais direta, eu sou profissional de saúde, vejo ali aquela situação com sinais de tráfico de seres humanos e comento ao meu colega, bom, eu acho que há aqui há aqui sinais de que esta situação pode ser tráfico. A seguir a isso, quais são os passos que ele dá na prática? Vai ligar a esta rede? Há uma pessoa de ligação? Como é que isso se desencadeia, esse processo? Ok, bem, eu talvez então dê assim um passo atrás e talvez possa explicar um bocadinho em termos de organização a nível do Serviço Nacional de Saúde, qual é a intervenção que se tem tentado protocolar já de muitos anos para cá, na intervenção em situações de violência ao longo do ciclo de vida. Portanto, podemos falar de violência contra crianças e jovens e violência entre pessoas adultas, portanto, ao longo do ciclo de vida. Tem vindo a ser estruturada desde 2008 na área das crianças e desde 2013 em pessoas adultas, um grande chapéu
no fundo, que são, e que agora era a ação de saúde para crianças e jovens em risco, ação de saúde sobre gênero, violência e ciclo de vida, e que no ano passado foi criado, então, um grande chapéu que abrange essa área de intervenção, que é o Programa Nacional de Prevenção na Violência no Ciclo de Vida. Tentando fazer, assim, um esquema, conseguir apresentar, talvez, um esquema. Essas duas ações de saúde têm um objetivo principal, que é intervir na prevenção em primeiro lugar, mas também com consultadoria e intervenção em situações de violência dentro dos serviços de saúde. O tráfico de pessoas, por ser um tipo de violência também que afeta quer crianças, quer pessoas adultas, entra dentro das atribuições dessas equipes. Então, essas equipes existem nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, e nos cuidados hospitalares. São equipes multidisciplinares, compostas por pessoas da área da medicina, enfermagem, psicologia, serviço social. A nível hospitalar, normalmente também há elementos da psiquiatria. Essas equipes, então, têm uma formação mais especializada em relação à intervenção em situações de violência. E é muito no âmbito da formação dirigida a essas equipes, como eu dizia, que também tem sido feito um investimento grande de formação em relação ao tráfico de pessoas. Estas duas ações têm referenciais, portanto, há manuais e referenciais técnicos e fluxogramas de intervenção nas situações de violência que contemplam a intervenção no tráfico. E a intervenção que é proposta nesses dois modelos de intervenção é exatamente aquela que é proposta no Sistema de Referenciação Nacional. Ou seja, nós integramos um modelo do qual nós fazemos parte e não tentamos criar nada que seja paralelo ou concorrente, portanto, tudo o que está proposto no Sistema de Referenciação Nacional é aquilo que faz parte dos fluxogramas dessas duas ações. Então, nós temos feito a nível nacional sempre ações de formação aos profissionais dessas equipes no modelo de funcionamento e intervenção na violência. Depois, estes profissionais, no seu local de trabalho, também replicam essa formação aos outros profissionais. E é assim que nós temos também tentado passar no que respeita, por exemplo, ao tráfico, mas não só, a outros tipos de violência, a mensagem, a transmissão dos sinais e sintomas, dos indicadores, e dos procedimentos de intervenção. Então, nesse caso que nós falávamos de uma situação em que alguém pôs uma suspeita, o que aconteceu foi... Este profissional integrava uma dessas equipes de prevenção da violência em adultos e fez a formação inicial, que ao longo desses últimos anos, sensivelmente desde 2014, nós já tivemos mais de 60 ações, já temos mais de 1000 profissionais de saúde que fizeram essa formação. E então, nós apresentamos o modelo geral de intervenção em violência e falamos ali também acerca do tráfico, como eu dizia, portanto, de uma maneira mais breve nessa formação, mas chamar a atenção para alguns sinais e indicadores mais específicos, quais são os procedimentos, de uma maneira muito rápida, breve, com quem é que podem contactar, quais são os órgãos de polícia criminal e, por exemplo, o contato da equipe multidisciplinar especializada do tráfico daquela região. Tentamos logo sensibilizar nesse sentido. Então, depois... Regionalmente também, e no âmbito das coordenações regionais desse programa, também são feitas formações mais específicas em tráfico de seres humanos. E ali os profissionais, então, vão aprofundar a questão do tráfico na sua formação. Então, quando me pergunta como é que o profissional que detectou, o que é que ele fez a seguir quando ele teve o contato com esses indicadores? O que nós estamos a tentar reforçar em termos de redes é, o profissional detecta algum indicador, se precisa de mais alguma informação, partilhar numa equipe mais alargada, portanto, tentar contactar com o núcleo de apoio a crianças e jovens em risco ou a equipe de prevenção da violência em adultos daquele centro de saúde ou daquele hospital, para uma consultadoria, por uma discussão em conjunto, o que é que encontramos aqui, o que é que nos preocupa, e vamos pensar em conjunto com quem é que podemos falar. E a partir dali, então, o contato sempre privilegiado com o órgão de polícia criminal, com a equipe multidisciplinar especializada, que nos dá consultadoria, que tira dúvidas, ou que até eventualmente se deslocam em loco naquele momento ao local, para ajudar na avaliação e na sinalização da situação. Portanto, é um bocadinho essa sequência que nós tentamos fazer, e ao contrário também.
quando alguma entidade externa precise de alguma intervenção ou algum suporte na entrada para o serviço de saúde, nós também temos vindo a trabalhar no sentido de que essas equipes sejam a equipe de referência, o focal point, e que o contato da entidade externa seja com essas equipes que depois ajudam, de alguma maneira, na fluidez da pessoa dentro do serviço de saúde, na entrada e no atendimento. Ok, e então passar agora ao Dr. Humberto Vitorino para falar, olá, para falar um bocadinho de como nos cuidados de saúde primários se pode identificar quais são os sinais, indicadores de tráfico de seres humanos. Como é que se faz, ou como é que o profissional faz a distinção entre situação de violência ou até de agressão, enfim, em geral, de uma situação de tráfico. Até porque nós sabemos que muitas vezes, quando existe violência física no tráfico de seres humanos, não significa necessariamente deixar marcas muito visíveis, não é? Ou até a violência muitas vezes até é mais psicológica do que física. Pode falar um bocadinho desta questão? Com certeza. Eu acho que essa é a questão central, os aspectos psicológicos que envolvem estas situações. E é por aí que, habitualmente, com mais facilidade e com mais argúcia, nós podemos entrar numa situação estranha. Vamos pôr alguém que nos aparece num serviço de atendimento permanente, com uma situação para a qual, depois de devidamente tentada tirada a história clínica, nós não encontramos um nexo de causalidade entre aquilo que nos é dito e aquilo que apresentamos, que observamos. E por aí, por outro lado, a forma como as coisas nos são apresentadas, com grandes níveis de ansiedade e angústia, algumas vezes com o mesmo pânico, podem nos indiciar essas situações. Mas, sobretudo, a relação entre aquilo que é a história que nos conta e aquilo que é o que nós avaliamos, o que nós observamos. E nem sempre, ou algumas vezes acontece, nós já tivemos uma situação dessas, que depois vimos que não se concretizou, em que nos parecia que havia ali alguma coisa que não estava correta. E afinal tratava-se apenas de um problema psiquiátrico do indivíduo, e que viemos a constatar que não se tratava de nada daquilo que nós indiciávamos. Mas, na minha perspectiva, esta relação entre aquilo que é a história clínica que nós escolhemos e o exame físico que fazemos, muitas vezes, ou algumas vezes, pode ser o suficiente para nos indiciar numa situação dessas e para nos orientar. Depois, são habitualmente estas pessoas que nos procuram, ou estas vítimas de tráfico de seres humanos com as quais temos contactado noutros âmbitos, são pessoas que são sempre mal cuidadas, naturalmente. Olhamos para elas e vemos que há ali um abandono, há ali alguma coisa que a autoestima não existe, enfim. São pessoas desnutridas, com um estado geral habitualmente muito degradado. Depois, enfim, o facto de não terem cuidados de higiene diários, a maior parte deles, trazem-nos problemas muito significativos em termos dermatológicos, em termos de dentários, problemas que de facto são sérios. Estas situações são também comuns noutras pessoas, sem abrigo, etc. Mas se a esta constelação de perspectivas nós juntarmos alguma angústia, alguma ansiedade, fazemos 2 ou 3 perguntas e as pessoas começam a balbuciar apenas algumas respostas, então porquê é que não trata, porquê é que não tomou banho hoje? Este tipo de coisas. As pessoas começam, de facto, a não nos dar uma resposta que nós consideraríamos como oportuna e adequada e começam a inventar desculpas. Essas situações, algumas vezes também, fazem com que nós possamos pensar que se trata de uma situação deste âmbito. Enfim, temos também tido algumas situações de pessoas que nos aparecem com sequelas de fraturas estranhas e que nós, uma delas, depois viemos a constatar essa sim, que se tratava de uma vítima de tráfico de seres humanos. Fraturas que, enfim, não foram devidamente tratadas,
Claro que não acontece só nesta situação, mas é o outro fator que pode indiciar que alguma coisa aqui está a acontecer. É muito difícil a nosso nível conseguirmos, fora deste contexto de um serviço de atendimento permanente, ou enfim, na nossa consulta do dia-a-dia, os médicos de família têm listas de utentes para os quais estão responsáveis de gerir. E dentro dessas listas, algumas vezes quando aparece algum indivíduo a solicitar a inscrição na nossa lista, já tivemos algumas vezes também alguma perspectiva do abandono, não propriamente do tráfico de seres humanos, mas deste abandono, destes maus tratos, desta violência que a doutora Marta também estava a definir. E, portanto, é nesse contexto da violência que nós temos que integrar esta nossa suspeita de que possa estar em causa, mas, além disso, alguma situação de tráfico de seres humanos. E em relação aos colegas, ou seja, como é que, como médico de família, não é? Que tipo de redes estabelece com outros colegas, até mesmo no seu local de trabalho, quando existe alguma situação? E também vamos lá ver, é importante perceber qual é a frequência deste tipo de situações aparecerem, não é? E isto com certeza que terá a ver, numas regiões poderão haver mais situações de sinalização e de suspeita do que noutras. Pronto, pedir-lhe então se me poderia falar sobre isso. No meu caso particular, eu trabalho numa unidade de saúde familiar do centro da cidade de Coimbra. E, obviamente, que aí as situações, enfim, passam-nos um bocadinho ao lado, se existem, mas não tenho grande experiência nesse contexto. Na minha unidade de saúde existe um núcleo que a doutora Marta já referiu, uma colega que participou numa ação de formação dessas e agora é ela própria o ponto focal destas situações e com quem nós articulamos, quando temos alguma dúvida, é com ela que vamos ter e ela própria que vai tratar connosco de abordar essas situações. Existe no Centro de Saúde, no conjunto das unidades de saúde da região aqui do centro de Celas, existe também, tanto quanto eu sei, uma outra estrutura, portanto um outro grupo, um núcleo, que faz parte, o qual tanto se dedica a este tipo de situações. Mas não é uma situação muito comum na minha prática clínica, se é isso que me pergunta diretamente. Sim, era isso que eu ia perguntar, até que ponto é que havia de facto frequência nesse tipo de situações. Doutor João Redondo, talvez fosse interessante agora falarmos um bocadinho das consequências na saúde mental e também dos sinais, ou seja, quando é que é claro e inequívoco que está perante uma vítima de tráfico de seres humanos? Bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite que a Saúde em Português me fez, dar os parabéns pelos anos de trabalho que tem feito em prol dos direitos humanos e do bem-estar e da saúde, de quem tem procurado ajuda. Tenho tido a oportunidade de trabalhar próximo com eles, portanto, tenho acompanhado ao longo dos anos a sua evolução e o seu crescimento e todo este lado humanizante em relação às respostas a quem sofre. Esta questão é uma questão que merece realmente um olhar muito sério, porque estamos a falar de pessoas que sofrem, digamos, uma atroz violação dos direitos humanos, que lhe retira, por vezes, o direito de ser pessoas ao longo de uma vida. Porque há marcas tão profundas que, inclusive, digamos, e agora com a evolução, digamos, da leitura destas problemáticas, que podem ir até no extremo à questão das neurociências, digamos, podemos ver, em alguns casos, e obviamente que eu depois falarei um bocadinho disso, nos fatores que estão pré-situação de trauma, encontramos inclusive, portanto, alterações em termos de ataque, ou em situações mais graves, em situações de pessoas que em crianças foram abusadas sexualmente,
poderemos encontrar alterações em termos do próprio genoma, portanto, que são, digamos, que é a tal dita marca epigenética, que deixa marcas tão profundas que pode transmitir à geração seguinte, digamos, os genes que foram desligados. Portanto, estamos a falar de coisas muito sérias que retiram às pessoas, digamos, o direito a uma vida que tinham e que merecem, digamos, toda a atenção muito antes de tudo isto acontecer. Gostaria de começar por dizer, falando do trauma, porque falou-se aqui várias vezes da palavra trauma, que a exposição a eventos de vida fora da experiência humana comum, onde existe uma experiência pessoal associada a acontecimentos que potencialmente envolvem risco para a vida do próprio ou de outras pessoas, leva muitas das vezes as vítimas de tráfico, não é? A sentirem-se incapazes de retomar o curso da sua vida, um pouco na linha do que eu venho já falando, pois esta vivência traumática está constantemente a interrompê-la. É como se o tempo parasse no momento em que tudo aconteceu. E experiências disto, portanto, tem a ver com a dimensão dissociativa, tem a ver com a história dos flashbacks e depois com toda digamos, a modulação que isto vai fazer em termos da própria personalidade. Porque efetivamente marca, digamos, o interface da pessoa com o mundo à sua volta. Lembrar que não basta retirar a pessoa do contexto onde o problema acontece, porque este medo fica dentro das pessoas. O medo é uma arma muito poderosa nas mãos dos traficantes. Lembrar que muitas das vítimas de tráfico de seres humanos, atendendo ao perigo e ao medo associado que vivenciaram, o mundo passa por elas a ser percebido como um lugar inseguro e imprevisível, motivo pelo qual estão permanentemente em guarda, hipervigilantes, mesmo depois de estarem fora da situação de tráfico. Foi aqui descrito toda aquela ansiedade, toda aquela inquietude, e obviamente, quer dizer, por trás disto está o medo, não é? A violência, ela ganha expressão, efetivamente, pelo medo, não é? E depois o medo que isso implica, não é? Que no extremo implica a perda da vida, do existir. Interessa lembrar que a pessoa que esteve exposta a uma situação traumática pode estar a reviver de forma continuada esta situação, assumindo-a como presente em vez de aceitar como passado. E, portanto, a história dos flashbacks é um exemplo disso. Quer dizer, é como se, digamos, há um mundo paralelo onde, ao mínimo estímulo, à mínima associação, à mínima contrariedade, a pessoa passa logo para o outro mundo de vivência traumática. E é disto que eu estou a falar e é destas marcas que depois, do ponto de vista da patologia, deixam, digamos, marcas sérias. E o interessante também de lembrar isto é que a exposição prolongada e repetida à vitimização, num contexto de subjugação, onde a vítima não pode abandonar a situação e o traficante se torna a pessoa mais poderosa e influente da sua vida, permite mesmo a este poder modelar o sistema de crenças e de valores da vítima. E isto leva muitas vezes a um fenómeno paradoxal que pode ocorrer em algumas situações e que está associado à reexposição compulsiva a novos eventos potencialmente traumáticos. Isto é, sai da rede, mas depois de sair da rede, a tendência é voltar à rede. Voltar. Pronto, e obviamente que em termos de saúde mental, se estivermos atentos, percebe-se. Portanto, há dois instrumentos muito simples o instrumento básico do médico é a história clínica. Se fizermos uma história clínica, se começarmos a fazer perguntas, o Dr. Humberto também já aqui o disse, se olharmos para a pessoa, se a escutarmos, porque ouvir é um ato fisiológico, o escutar é estar ali para o outro, a consulta não tem que ter 20 minutos, tem que ter o tempo que o outro precisa para ser escutado. No extremo até se pode dizer que a psicoterapia mais eficaz e eficiente é aquela que permite às pessoas falarem tantas vezes quantas as necessárias das suas coisas para poder ganhar algum sentido para elas próprias o que está a acontecer. Não é? E até no caso das vítimas há aqui um fenómeno interessante e digamos que nem é sempre que é um sintoma que não é de bom prognóstico, que tem a ver com a dissociação, lembrando que muitas pessoas confrontadas com ameaças extremas são incapazes de integrar na consciência a totalidade daquilo que está a acontecer. Isto é, os elementos sensoriais e emocionais do acontecimento podem não ser integrados na memória e na identidade pessoal, permanecendo isolados na consciência. E nestes casos, portanto, a vivência do que aconteceu é dividida nos seus elementos somatosensoriais, sem integração numa narrativa pessoal, que portanto, transmite uma fragmentação da realidade e que corresponde, portanto, ao conceito de dissociação. Lembrar que muitas vezes estas pessoas, quando estamos numa entrevista com elas,
se fala, digamos, em situações que lhe provocam dor e o sofrimento tal, digamos, há esta dissociação e depois até parece que a pessoa nem está interessada em falar das coisas, que está a fugir à conversa. E agora imagino o que é, por exemplo, no caso dos migrantes e no caso especial dos refugiados, que são pessoas que o antes, no durante e no depois, há toda uma série de marcas. Quando se fala e se avalia a narrativa destas pessoas, inclusive é no sentido de atribuir o próprio estatuto, quando acontecem coisas destas, pode-se perceber que aquela pessoa está eventualmente a querer enganar ou que está a querer fugir à conversa. E o que estamos a falar é de um fenómeno dissociativo. E se os técnicos não estiverem atentos, digamos, enfim, a coisa passa e é esquecida. Lembrar, em termos da psicopatologia, depois há aqui um outro aspecto que me parece interessante também falar, que tem a ver com os fatores que estão, que criam vulnerabilidades às pessoas. Uma das perturbações comuns, e que importa ter atenção, é a perturbação de stress pós-traumático, não é? Um quadro clínico sofrido por muitas vítimas de tráfico, caracterizado por redução da atenção e concentração e da memória, a curto e a longo prazo, por vezes são marcas tão profundas, como eu disse há pouco, que marcam uma vida, que está associado, entre outros sintomas, à irritabilidade fácil, a um estado de alerta, memória de pensamentos intrusivos, à experienciação das situações de trauma. Obviamente, depois já pode aparecer a privação do sono, e a privação do sono mexe também com a memória, efetivamente, a insónia, os pesadelos. Não é incomum estas pessoas acordarem à meia da noite como se estivessem a viver novamente tudo. A depressão, muitas vezes, coexiste com o stress pós-traumático. E olhar uma depressão e não perceber por trás está um stress traumático também é realmente um problema, porque estamos a tratar aquilo que não é verdadeiramente a face do problema. A automutilação, e estamos a falar de pessoas que muitas vezes na sua história têm história de abuso sexual na infância, as tentativas de suicídio, não é incomum, bem pelo contrário, uma vítima de tráfico ter história de tentativas de suicídios quando está a ser vítima ou quando está fora. Obviamente que as dinâmicas relacionais onde está envolvida são riscos, são disfuncionais, desculpem. Há dificuldades nas relações em confiar, mas como eu disse há bocado também há estes comportamentos paradoxais ligados à tolerância e relacionamento com pessoas desiguais ou até perigosas, os danos físicos, e aqui há um aspecto interessante nas vítimas de violência sexual, que podem olhar os seus próprios órgãos sexuais ou outra parte do seu corpo que foi exposta à situação de abuso como conspurcada, que necessita de ser continuadamente limpa, resultando em alguns casos em sérios danos. E, portanto, são alguns dos olhares do ponto de vista clínico que interessa ter em conta. Se for possível, ia falar aqui um bocadinho, porque nós estamos a falar também de um problema de saúde pública. Estamos a falar de algo que nós podemos prevenir. E que podemos prevenir antes do tráfico acontecer e que começa na... Diga, desculpe. Eu ia lhe pedir para guardar essa parte para podermos introduzir aqui outra questão e passar também a outra entrevista. Eu já ia a essa temática, porque queria antes que me dissesse tudo isso que descreveu. Como é que a questão é um pouco a que eu colocava há pouco, é como é que se distingue esses sinais de outros sinais de violência, ou seja, como é que sabemos que esses sinais que me está a dar e que são as sequelas e as consequências de tráfico, da pessoa ter sido vítima de tráfico de seres humanos, combinado com muitas vezes, como bem referiu, não é, com outro tipo de agressões, não é? O tráfico de seres humanos não vem sozinho, mas como é que qual é o sinal que nos dá a ideia de que foi passada uma fronteira que é a fronteira do tráfico? Pois, a sua pergunta não é de fácil resposta como imagina, porque nós muitas das vezes, e isto passa-se, vou-lhe dar exemplo, digamos, na história da violência doméstica, como sabe, muitas das vezes as pessoas num primeiro contacto negam o problema da violência. E também são problemas, pessoas que estão ansiosas, que estão em sofrimento. E no caso da saúde, o mais importante nesta experiência é as pessoas saberem que a saúde também é um espaço onde podem sinalizar o problema. E muitas vezes é a continuidade da história, a continuidade dos cuidados que nos ajuda a perceber o que é que se está a passar.
Obviamente que no tráfico as coisas não são assim, porque, digamos, há mais dificuldade nesta continuidade. As pessoas, regra já aparecem uma vez na urgência e depois desaparecem. Esta é que é a questão. Portanto, vejo, basicamente, neste momento, situações que já estão sinalizadas e estão em contexto protegido. Mas eu lembro-me dos tempos em que fazia urgência portanto, há dois instrumentos muito simples que nós, quando construímos, percebemos bem aquilo que eu há bocado falei da fragmentação do discurso e da forma como a realidade é apresentada. Quando eu construo um genograma ou faço um mapa de rede pessoal social, há uma série de incongruências, porque o que estamos a falar é de pessoas que, de alguma forma, se tornaram invisíveis na sua própria rede pessoal social e que ficam depois também invisíveis no sistema de serviços. E se eu, antes, reconhecer esta invisibilidade, obviamente que eu estou a falar já de algo muito preocupante e que merece a minha atenção. E coisas tão simples como o nome, onde é que vive, com quem vive, o que é que faz, se associar a tudo isto, portanto, há uma série de incongruências que nós, portanto, enfim, sinalizamos e é um pouco a partir daí que podemos ir um pouco mais longe. Mas lembrar o seguinte, como digo, numa urgência, muitas das vezes, imagino que é a urgência com um grande fluxo de pessoas, com alguém que vai pedir ajuda porque tem um determinado tipo de problema. O Dr. Humberto já aqui falou de um conjunto de sinais, olhando para a pessoa, não é? Quando se faz um exame mental, olha-se para a pessoa também, quer dizer, para a dimensão física, para a falta de cuidado. Mas, sobretudo, o que é mais objetivável, como digo, é esta fragmentação da forma como é descrita a realidade, com uma narrativa em relação à sua história familiar e pessoal também, digamos, pouco consistente, com uma rede pessoal social, digamos, invisível. E encontra-se muitas incongruências, porque não há vizinhos, não há amigos, a relação com os serviços, ou nomes de pessoas que foram aos serviços, não aparece. E então percebemos que essa pessoa que não é daqui. E isso põe-nos alerta. Dizer-lhe o seguinte que me parece importante. Nós aqui em Coimbra temos uma história que vem desde 2000, da criação das redes. Portanto, para quem nos está a ouvir, há um site que temos da rede que está um pouco por trás de tudo o que viemos a fazer nos anos seguintes, que é o Grupo Violência, Informação, Investigação e Intervenção, que está em violência.online.pt. Atualmente não está muito atualizado, mas quer dizer, está muito do nosso trabalho e da nossa história. Esta rede o que é que reflete? São os múltiplos setores onde alguém com problemas de violência pode recorrer. E isto permite-nos coisas muito simples, como pegar um telefone e ligar a pessoas com quem, ao longo de 20 anos, construímos uma história. Portanto, os profissionais que trabalham, quer no CEF, na PSP, na GNR, na APAV, na medicina legal, na segurança social, na saúde, que nós conhecemos uns aos outros. E isto facilita muito o contacto, não é? Em relação à pergunta que fazia há bocado, por exemplo, então e a que centro de saúde é que vai? Eu posso naquele momento fazer um telefonema, o colega conhece-me, eu conheço, e tudo isto são elementos facilitadores. A ideia da rede não é a mera ideia de eu ter um conjunto de serviços, é uma ideia de uma coprodução, de uma co-construção, e isto passa por vínculos entre os profissionais que leva tempo a construir-se, porque muitas das vezes há tendência a uma certa onipotência institucional e isto realmente, digamos, leva à tal dita intervenção em silo. Eu fiz e agora que fiz já não tem nada a ver com isso, tu agora é que vais fazer a seguir. E isto é ritmizante para quem pede ajuda. Portanto, esta ideia de ter redes que funcionam ajuda muito na continuidade daquilo que se escreve, porque estas pessoas que falámos não vêm aparecer no meu sítio, mas vêm aparecer nos cuidados de saúde primários, foi sinalizada no CEF, há uma situação que é a PSP e, digamos, isto pode ajudar muito a que estas pessoas, enfim, possam começar mais cedo o seu caminho para a liberdade. Está sem som. Peço desculpa. Ia perguntar à doutora Marta Chaves se nos podia falar um bocadinho qual é o trabalho que é, porque muitas vezes se fala desta questão das vítimas de tráfico de seres humanos, do síndrome de Estocolmo, mas também da dificuldade que têm em sair das redes, mesmo querendo, mesmo não tendo esse síndrome de Estocolmo. As chamadas recaídas, não é? Algo que é muito temido por quem está a tentar tirar as vítimas das redes. Que trabalho é que é feito e que pode ser feito a nível psicológico, não é? Com as vítimas de tráfico de seres humanos e que
digamos que conselhos ou que indicações é que pode dar aos profissionais de saúde nessa matéria? Ok. Vou tentar responder por partes e quando me fala em conselhos ou orientações e na sequência também aqui do que falou o Dr. Humberto, falou o Dr. João Redondo, eu penso que há uma mensagem que é muito importante passar aos profissionais de saúde, é que os serviços de saúde são uma porta de entrada privilegiada e muitas vezes são uma oportunidade única para alguém que vive uma situação de vitimação ou de exploração, encontrar uma porta de ajuda. E se nós falarmos especificamente em situações de vítimas de tráfico, são pessoas que naturalmente, provavelmente vivem uma experiência de medo, uma experiência de ameaça, de coação, dessa falta de rede de suporte e até situações em que haja um controle até muito mais apertado. Por isso, não é muito provável que essas pessoas possam aceder a outros serviços de apoio. Essas pessoas não vão pedir ajuda à polícia, porque elas também são ameaçadas em relação ao que a polícia pode representar, a represália que poderão ter, não é? Nós, como saúde, temos uma porta aberta 24 horas. E muitas vezes vai ser aquela janela de oportunidade, aquela pessoa, como disse o Dr. João, muitas vezes vão a um serviço de urgência, vão uma vez que desaparecem. Portanto, qual é a mensagem que nós podemos passar em primeiro lugar aos profissionais de saúde? É que eu acho que nós temos que estar devidamente capacitados e alertas para nessa única vez que a pessoa foi lá, aquela oportunidade servir para identificar e a partir dali desencadear o fim do processo de exploração e o início de um processo de apoio. Eu penso que essa é a mensagem mais importante, é pensar que muitas vezes eu vou ser a única pessoa fora de uma rede de exploração que aquela pessoa poderá contactar. Pode ser o profissional de saúde, porque as pessoas, como eu digo, não vão ao serviço, mas se adoecerem, conseguem, em algumas situações, procurar ajuda na saúde. Portanto, eu acho que nós estamos aqui numa posição privilegiada. E é importante rentabilizar e utilizar isso em prol de podermos apoiar adequadamente essas vítimas. Em relação ao acompanhamento e o apoio, como dizia, em questões relacionadas à síndrome de Estocolmo, mas não só, toda a questão ligada ao trauma decorrente da experiência das situações de vitimação. Eu penso que já foi falado anteriormente pelos outros oradores, a questão do proporcionarmos cuidados especializados, a continuidade de cuidados. O que é que nós podemos fazer? Proporcionar atendimento, sabendo que tem que ser uma coisa continuada no tempo. É preciso que as pessoas consigam criar confiança com o serviço, que consigam ter tempo para fazer um processo todo de trabalho, um processo psicoterapêutico, não é? Que aqui é claro que os serviços de saúde mental, as equipes de saúde mental e as equipes, os departamentos de psiquiatria nos hospitais, por exemplo, que tem aqui, claro, um know-how pronto, na verdade, para intervenção nessas situações do âmbito do trauma, do acompanhamento mais especializado, ou seja, estou a pensar aqui um bocadinho assim em cadeia, o que é que nós podemos fazer? Identificar, imagine, no serviço de urgência surgiu uma situação, nos cuidados de saúde primários, como dizia o Dr. Humberto, muitas vezes não é tão frequente, porque essas pessoas não têm a questão da continuidade de cuidados e vigilância continuada da saúde, não é uma situação que se veja nessas situações de vitimação, portanto, identificarmos, encaminharmos ou para serviços e equipes especializadas de saúde mental, ou as próprias equipes que têm intervenção mais direta com vítimas, no âmbito dos CAPs, por exemplo, também fazem uma intervenção e as equipes multidisciplinares especializadas também facultam esse apoio psicossocial e esse apoio psicológico. Portanto, como tudo é uma intervenção em rede, uma intervenção articulada em termos do que a pessoa precisa, uma estabilização mais imediata, muitas vezes pode ser feita por uma equipe multidisciplinar especializada ou, eventualmente, equipes técnicas nos CAPs, e necessidades mais específicas do ponto de vista da saúde mental, que aí sim podem ser mais derivadas para os serviços de psiquiatria e de saúde mental, eu penso que é uma intervenção em rede e consoante também as características da situação, mas sem dúvida que aqui a palavra também é a continuidade, não é? São processos, como nós sabemos, complexos e que levam o seu tempo também para estabilizar e evoluir e depois entrar em remissão.
Não tem som. Peço desculpa, eu carrego aquilo. Obrigada. Eu acho que seria agora, de facto, a altura para abrirmos aqui o espaço de perguntas. Há aqui uma pergunta que eu acho que é bastante interessante já no Q&A, que é, portanto, Maria Paz Romão. Ela pergunta que cuidados os profissionais de saúde devem ter ao nível da sua própria proteção e segurança individual quando suspeitarem ou denunciarem uma possível situação de tráfico de seres humanos. Algum de vós quer responder? Posso fazer um comentário, sem dúvida. Obviamente que, quando falamos em termos internacionais, na resposta às questões do tráfico, as coisas não são tão simples nem tão lineares como estamos aqui a falar. Porque o que estamos a falar são de redes poderosas, não é? Que mexem com interesses económicos. Como sabem, as questões do tráfico não são, digamos, não é uma economia isolada, tem outros negócios associados. Portanto, estamos a falar de redes muito poderosas, onde efetivamente, quer dizer, os locais que prestam apoio e suporte têm que ser, digamos, protegidos e pronto, se consultarem experiências como... Portanto, os ingleses têm tive a oportunidade de ler alguma coisa sobre a forma como eles se organizam e efetivamente estamos a falar de lugares com segurança e com todo um dispositivo para garantir, digamos, a segurança dos próprios profissionais. Agora, em relação à minha experiência pessoal, eu tive um caso que acompanhei, que estamos a falar de alguém que foi traficante e depois foi vítima do próprio tráfico. Transformou-se em vítima, deixou de ser... E que envolveu, portanto, e como sabem, quando a situação é sinalizada, não é? E é pedido o apoio a uma casa-abrigo, ela é sinalizada ao sistema e, portanto, passa a entrar, digamos, aos mais vários níveis da resposta. E houve um extremo cuidado nas idas destas pessoas ao meu sítio. Digamos, ficou invisível a ida ao meu sítio. Pronto. E isso foi a única situação onde tive que ter algum cuidado. Porque em relação ao tráfico doméstico, já agora fazer algum comentário, eu tenho sobretudo visto pessoas com déficits cognitivos e gente que, um ou outro caso, com, digamos, com psicose. E estamos a falar de outro tipo de população, a requerer outro tipo de cuidados, com outro tipo de vulnerabilidades, com outro tipo de realidade, digamos, na rede que está por trás e suporta. São casos dos que eu tenho visto, obviamente que internacionalmente as coisas ganham outra dimensão também, mas eu penso que o mundo do tráfico sexual é de uma ordem muito diferente do ponto de vista organizativo do que é o tráfico doméstico. Doutora Marta Chaves, tem alguma indicação para esta questão da proteção dos profissionais de saúde que devem ter? Qual é a proteção, sua própria proteção, no fundo, não é? Eu julgo que aqui a pergunta tem a ver com o facto da pessoa sentir que pode imagine estar a denunciar uma situação de tráfico de alguém e ter medo que a rede à qual a pessoa pertence a venha retaliar ou julgo que será isso. Claro. Realmente, as coisas, como dizia o Dr. João Redondo, não são de resposta fácil e não é uma coisa tão linear, talvez tão simples que nós tenhamos a resposta exata. Eu penso que a proteção do profissional passa sempre, em primeiro lugar, por nós não termos uma intervenção precipitada ou impulsiva, não é? Nós temos que avaliar e fazer uma boa avaliação do risco e do perigo. Eu tentar compreender o melhor possível aquela situação, para em face da informação para aquela situação, eu encontrar qual a melhor maneira de eu sinalizar, de eu denunciar ou de eu articular com alguém nessa situação. E isso passa sempre por nós conhecermos de uma maneira, como eu digo, abrangente, não é? E que é preciso tempo, é preciso disponibilidade para poder ouvir, para avaliar, para fazer uma boa história clínica e para nós procedermos a uma avaliação do risco e do perigo adequada e consistente. Uma avaliação precipitada ou impulsiva não é só numa situação de tráfico, é em qualquer situação de vitimação, provavelmente não nos trará bons resultados, não é? E a nossa proteção passa também por conhecer os procedimentos,
e conhecer bem os indicadores com que nós estamos a trabalhar. Se é uma situação de risco, de suspeita, e eu posso falar com alguém, eu posso tentar reagendar um atendimento, tentar perceber melhor a situação, ou perante o que eu encontro aqui, parece uma situação de um perigo iminente e eu preciso ter um outro tipo de intervenção que eu preciso chamar as autoridades policiais. Portanto, isso é caso a caso, passa por uma boa avaliação de risco-perigo, um bom conhecimento dos procedimentos e dos fluxogramas. Isso ajuda também na nossa proteção e um bom conhecimento das redes de parceiros. Catarina Souza pergunta se, tendo em conta a formação que foi referida, portanto, e que foi ministrada aos profissionais de saúde, ela pergunta se os serviços de urgência e os seus profissionais tiveram acesso a essa mesma formação, porque muitas vezes as vítimas recorrem em horários que as equipas de apoio às situações de violência de adultos ou os núcleos de crianças não estão ao serviço. Não sei qual de vós quer a avançar. doutora Marta Chaves, que é a pessoa que, em termos de Ministério, representa. Obrigada. Posso tentar responder, mas de qualquer maneira também não quero monopolizar o debate. Em relação à formação, as equipes mais especializadas na área da violência, como dizia, tem sido feita, sim, formação às equipes que integram os hospitais, portanto, algumas com profissionais que integram o serviço de urgência, que tem depois, como eu dizia, a atribuição também de fazer replicar a formação em cascata dentro dos serviços. Portanto, nós podemos ter em determinado hospital aquela equipe de referência, que é claro que os profissionais não estão nem a tempo inteiro a trabalhar nessa equipe, é importante dizer também, e também não estão as equipes a funcionar 24/24 horas. O trabalho que essas equipes fazem é replicar essa formação junto dos profissionais para transmitir e divulgar esse conhecimento e também deixar de uma maneira acessível o conhecimento dos protocolos e do que fazer nessas situações. Se todos os profissionais de todas as equipes de urgência dos hospitais já terão tido acesso a essa formação, não. É uma formação que tem vindo a ser feita ao longo dos anos, como eu disse, já abrangemos talvez um milhar, já ultrapassamos a barreira do milhar, mas nós temos um universo de profissionais muito grande, não é? E que é uma formação continuada, mas em cada hospital e em cada centro de saúde existem os núcleos, as equipes de prevenção da violência em adultos, os profissionais podem contactá-los, tentar identificar e tentar recolher mais informação acerca dos procedimentos, dos contatos. Também já é uma mensagem que pode ficar aqui, se algum profissional de saúde interessado que não teve acesso a essa informação, pode tentar localizar dentro do seu serviço quem são os profissionais que integram essa equipe. Tenho aqui ainda outra pergunta, que é, em casos... Alguém queria falar? Eu queria só dar uma chega. Claro, claro. Seria, quem estiver preocupado com essa formação, existem, na maior parte ou boa parte dos serviços, dos hospitais, essas tais comissões, que a doutora Marta há bocado falou, e que podem ser contactadas no sentido de procurar apoiar essa formação. Digamos que incumbe a esses núcleos fazer essa formação. Mas, como todos nós sabemos, esse é um pequeno pormenor do esmagador quantidade de trabalho que os profissionais têm. E, portanto, nem sempre há uma janela de oportunidades para se fazer essa formação nos serviços e replicar aquela formação que a doutora Marta há pouco falava. Se, de facto, algum de nós estiver motivado para essa situação, pode, na minha perspectiva, procurar encontrar no hospital onde trabalha esse tal núcleo e, digamos assim, sugerir, olha, o que é que eu posso fazer para ter formação nesta área? É uma opção que eu deixo à consideração. Obrigada. Há aqui outra questão que é, em caso de suspeita por algum anúncio de trabalho, a que entidades recorrer para além da PJ? Ou seja, o que a pessoa está a perguntar, se vir um anúncio de trabalho em que suspeite que é para tráfico de seres humanos, como é que o pode denunciar? Além de o fazer à PJ, além de contactar a PJ, que outras entidades é que poderia contactar? Algum de vós quer responder? Eu confesso que não tenho uma resposta, mas acho que as coisas passam pelo caso a caso, não é? Porque
quando se lê uma notícia dessas, portanto, se já se sinalizou à PJ, não é? Digamos, está a primeira porta aberta, não é? Eu não estou a ver que outro setor possa aqui ser sinalizada, digamos, a questão. Obviamente que depende depois também do relacionamento que as pessoas têm em termos da sua rede. A pessoa até pode ligar para as forças de segurança local e dizer, olha, vi este anúncio, passou-se isto, pode-me ajudar a orientar no sentido de eu sinalizar, da experiência que tenho, da relação que vou mantendo com forças de segurança, quer dizer, as pessoas estão disponíveis e prontas a ajudar a refletir estratégias, quer dizer, se temos uma informação, se ela suscita em nós dúvidas, temos que ligar a alguém que nos possa dar uma informação. E estamos a falar de digamos, uma área que tem mais a ver com quem trabalha, portanto, no domínio da investigação a este nível, e portanto estamos a falar da PJ, se há dúvidas falar com as forças de segurança, eventualmente com o CEF, depende do tipo de anúncio que possa vir, e como cidadão a pessoa sinalizar a preocupação que tem. Quer dizer, não estou a ver outro setor que possa, digamos, fazer a investigação nesse registro. Eu ia só agora, então, temos que concluir em breve. Diga, Ana. Joana, era só para completar aquilo que o Dr. João Redondo referiu. No caso de suspeita, nós depois no final do webinar vamos disponibilizar estes contactos, que são das equipas multidisciplinares especializadas, para além dos órgãos de polícia criminal, pronto, poderão ser efetuadas estas sinalizações. Também estas EMAs, equipas multidisciplinares especializadas que estão divididas pelas diferentes regiões, poderão ser contactadas, assim como os centros de acolhimento e proteção e a unidade antitráfico do CEF. Mas depois esses contactos ficarão todos disponibilizados no final. Boa, boa. Só para fechar, para não deixar o Dr. João Redondo sem a conclusão daquilo que queria dizer há pouco, relativamente à prevenção. Sim, queria dizer alguma coisa que me parece importante e que está um pouco antes de tudo, que tem a ver efetivamente com o direito de ser criança. Eu acho que é aqui que as coisas começam, o direito de ser criança. Até diria que começam antes. Os estudos dizem que uma gravidez de alguém que está exposto a situações potencialmente traumáticas vai condicionar, inclusive, o próprio desenvolvimento cerebral. Portanto, estamos a falar de um período, e é bom lembrar, muitas vezes até no caso, lembrar que a dita violência doméstica é um dos fatores de risco para o tráfico. É bom não esquecer isto. Mas, portanto, a própria gravidez é um período de vida, digamos, em que a pessoa exposta paga um preço alto. Mas lembrar que o facto de as pessoas na infância estarem expostas, digamos, a situações adversas, há muitos estudos nesta área. Eu aconselho a consultar um autor que é o Felitti, com 2 T's. Se puserem experiências adversas na infância e Felitti e colaboradores, encontram muitos estudos. Ele fala em 10 eventos, e há estudos muito interessantes sobre isto, eventos que têm a ver com a criança vítima direta, como é o abuso físico, o abuso emocional, sexual, negligência física e emocional, ou a criança de vítima indireta, como é a mãe maltratada, no caso da violência doméstica, familiares consumidores de substâncias, familiares com doenças mentais, enfim, associadas digamos, a outro tipo de problemáticas, membros de família que estejam presos, pais divorciados em contextos que implicam também violência. Tudo isto, digamos, deixa marcas profundas. Há a investigação que diz, por exemplo, que mais de metade das mulheres e raparigas, antes de entrarem no ciclo de tráfico, podem ter sido já expostas a abuso físico e ou sexual. Isto só para dizer que, do ponto de vista, digamos, do acompanhamento e do seguimento da criança, é fundamental, digamos, fazer tudo o que pudermos para prevenir esta adversidade. E depois lembrar, não vou falar da dimensão peritraumática, mas vou falar de uma situação do que fica no pós-tráfico. É fundamental prevenir a lentidão da investigação e dos processos judiciais, a gestão da proteção, a dependência económica, a questão do desemprego, da habitação, dos problemas de saúde, da estigmatização pela comunidade e pela família, que potenciam a revitimização, reforçando a vulnerabilização das vítimas e, no caso, porque lembrar que, em relação à síndrome de Estocolmo, há uma coisa muito interessante que eu aqui gostaria de comentar, é que o que se verificou em alguns dos estudos de situações de pessoas que sofrem de síndrome de Estocolmo
é que o que as diferencia das outras pessoas que estiveram expostas à mesma situação potencialmente traumática é que têm história séria de adversidade na infância. E, portanto, há uma relação entre o comportamento das pessoas na síndrome de Estocolmo e da adversidade na infância. Portanto, só para sublinhar... A diversidade? Na infância. Os tais eventos que eu falei há bocadinho. A história do abuso físico, sexual, portanto, a história da criança que sofreu, teve exposta a eventos adversos. Sim. Há aqui uma pergunta que se calhar algum de vós da saúde em português pode responder mais rigorosamente, que é, a nível nacional, quantas respostas de acolhimento existem para as vítimas de tráfico de seres humanos? A nível da assistência que poderá ser dada numa primeira fase, após a sinalização, existem as equipas multidisciplinares especializadas, que estão divididas pela região Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Depois, caso seja necessário o acolhimento destas vítimas, existem 5 centros de acolhimento e proteção, 2 direcionados para mulheres, 2 direcionados para homens e 1 para crianças. Bem, bom, já estamos na hora, eu vou agora encerrar esta sessão, correu muito rápido, o tempo voa, de facto, é um tema que, enfim, teríamos muito mais a discutir. Vou também passar a palavra à Ana Figueiredo, que vai transmitir uma mensagem final e, mais uma vez, enfim, os parabéns à Saúde em Português por este aniversário e obrigada. Ok, muito obrigada. Bom, a mensagem final que eu gostava de transmitir é a seguinte. Percebi que das pessoas que estiveram a assistir a este webinar fazem parte de entidades que poderão ser estratégicas na sinalização de presumíveis vítimas e até como mediadores ou até parceiros para nós conseguirmos chegar ao público-alvo deste projeto da mercadoria humana. Estamos a falar de estudantes, estamos a falar de pessoas em situação de vulnerabilidade, estamos a falar de profissionais das áreas sociais, do emprego, da educação, da saúde, órgãos de polícia criminal, e dizer-vos que a saúde em português tem neste momento a decorrer este projeto de Mercadoria Humana 4, mas também o projeto de Mercadoria Humana Norte, que estará disponível para poder realizar ações de sensibilização em locais destas regiões, caso pretendam, e que é só mesmo uma questão de nos poderem contactar. Dizer também que, para além destas ações de sensibilização, temos também formação para públicos estratégicos, estamos a falar agora de formação certificada, nomeadamente na área de tráfico de seres humanos, estamos a falar da formação de 30 horas, e que quem quiser conhecer mais sobre o tráfico e aprofundar esta temática, é também uma questão de nos contactar e poderá então participar na nossa formação. Pronto, era só mesmo estes pontos que eu gostava de deixar. E encerramos, não é, Ana? Pronto. Está sem som. Então partir? Sim. Obrigada, então. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.